Então, nós vamos começar conversando então um pouquinho, né, sobre os pontos que a gente tem que prestar atenção na educação aí dos nossos filhos, né, para a gente poder trabalhar. E sempre assim, eu recebo os pedidos das mães perguntando, né, Lisa, meu filho já tem 10 anos, tem 11 anos, né, o comportamento não tá legal, preciso mudar. Dá tempo ainda? Gente, é claro que dá, sempre dá. Né? E eu falo sempre que hoje é melhor que amanhã. Quanto antes começar, melhor, tá? Então, sempre é hora da gente pegar, retomar e fazer diferente. E até às vezes tem mães que brincam comigo assim, poxa, que pena, meu filho já tem 20 anos, né? Já tem 25 anos. Aí eu falo assim, olha que bacana, quanto tempo ainda será que você não tenha mais para aproveitar com teu filho? Então aproveite e comece a fazer a diferença de hoje, de já, né? Não é verdade? Não é só quando é pequenininho, não. Sempre que a gente percebe que alguma coisa pode ser melhor, por que a gente não melhora? Não é verdade? Então, qual pai, qual mãe, né, que não se preocupa em criar filhos confiantes, que a gente vai poder confiar, assim como a Paola comentou aqui, né, que confia muito no filho de 12 anos, na educação que deu para ela, quem que não sonha com isso, não é verdade? E a gente precisa pensar um pouquinho como que a gente está lidando com as crianças, com os nossos filhos, porque olha, como eu falei para vocês, eu queria aproveitar e compartilhar até algumas experiências, né, que eu tive ali na escola. Aliás, eu tive muitas experiências, a gente vai comentar algumas aqui, porque eu vi muitas famílias, né, famílias, boas famílias, famílias de bem, famílias de igreja, que tinha valores, que tinha princípios, que os pais, né, tenho certeza que faziam de tudo para ajudar na educação ali dos filhos, e às vezes lá na frente, quando eu chegava ali com 13, 14 anos, dava algum sinal de que alguma coisa não estava legal. E como eu acompanhava as famílias, tinha alunos que entravam pequenininhos com a gente, ficava até o ensino médio, então a gente podia acompanhar, ter um vínculo maior com a família. Sempre, né, a gente sempre conversou, as famílias sempre foram muito abertas, né? Sempre gostei muito de conversar e de acolher para poder entender o que acontecia. E às vezes a gente acaba percebendo, né, alguma coisa ali, porque eu falo que quando acontece alguma coisa de errado, né, eu falei muito isso ontem na live das 8 horas da noite, as crianças, elas dão sinais pra gente, né? O mau comportamento é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. A criança, o adolescente está comunicando com a gente que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa com ele não tá bem. E eu queria comentar que teve uma época no colégio que teve uma onda, né? Aí, acho que vocês devem até ter ficado sabendo, não foi muito comentado em televisão, tudo, quando começou a onda, né, principalmente das meninas, mandar os nudes para os meninos, né? E era engraçado que eu ficava pensando assim, eu falei, poxa, mas é uma situação que acontece fora da escola, né? Às vezes a criança, a menina tá lá na casa dela, aí faz o nudes dela lá, manda pro menino, e aí o menino pega, espalha para todo mundo, e o problema ia cair aonde para resolver? Lá na minha mesa, né? E teve situação assim que foi até constrangedora. Eu lembro de uma situação onde foi um pai do menino, né? O pai do menino pegou o celular dele, do filho, e chegou lá para mim e falou, olha, diretora, meu filho recebeu essa imagem, me mostrou. Então eu fiquei constrangida de um pai de um aluno estar com a foto de uma menina, uma adolescente ali, nua, e me mostrando. E na hora, imediatamente, eu me coloquei no lugar da família, me coloquei como mãe da menina, né, nessa situação. E então ele levou ali, porque afinal de contas ele não conhecia a família, como era da escola, levou ali para a gente poder resolver. E eu lembro que quando eu chamei a família da menina para conversar, era uma família muito querida, né? Muito querida, com muitos valores, assim, que a gente percebia. E foi um choque muito grande para a mãe, o pai extremamente envergonhado ali, e a gente foi conversar, né, para poder entender. Então, a minha preocupação era deles entender que ela estava sinalizando que alguma coisa não estava legal com ela. O que tinha por trás, né, de mandar aquilo ali? Por que ela teve que mandar essa foto para o menino? Né? O que ela estava querendo com isso? Cadê a autoconfiança dela? Cadê o amor próprio dela? Né? Ela saber que ela tinha os valores, ela não precisava provar nada para ninguém. Então, o que aconteceu? Cadê esses valores? Cadê essa autoestima dela? A gente foi conversando ali.
E claro, né, conversando a gente consegue entender algumas coisas, nunca julgando, nunca falando onde foi a falha, nada, sempre pelo contrário, né? O que podia fazer daqui para frente. E ainda é engraçado que a gente podia perceber, assim, que, como eu falei, não tive dúvida que os pais faziam melhor pelos filhos, né? Pela filha ali. Mas, às vezes, no dia a dia, na correria, no trabalho, a questão de não querer deixar faltar as coisas ali em casa, né? Pensando só de estar junto, estar acompanhando, e não parar realmente para prestar atenção no filho, né? Eu falo isso até às vezes até na forma da gente elogiar. Às vezes a gente elogia os filhos superficialmente, né? Às vezes os filhos fazem alguma coisa e mostram pra gente, olha o que eu fiz. A gente olha e fala, ai, que legal. E continua fazendo o que a gente estava fazendo. A gente fala, ai, que bonito, e volta. A gente fala no automático, sem a gente olhar de verdade ali, né? Pro trabalho que ele fez, pela essência que ele colocou ali, pelo tempo que ele dedicou. Às vezes os nossos elogios são superficiais. E é fácil da gente entender isso, é só a gente se colocar no lugar da criança. Imagina quando você faz uma coisa incrível, né? Um trabalho que você está orgulhoso de você, que você quer mostrar para todo mundo, que você descobriu alguma coisa, você chega e mostra para o outro olha e fala, ai que lindo, parabéns. Não é isso que a gente quer ouvir, não é verdade? Não é isso que a gente espera. E isso faz com que a gente fica desmotivado. É assim também com os nossos filhos. Então a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. E quando a gente trabalha isso daí lá no curso, com as mães, né, no programa, a gente aprende a olhar para o filho diferente, a gente aprende a prestar mais atenção, a entender a mensagem que ele está querendo passar, a gente aprende como se comunicar direito com ele. Então a gente precisa cuidar muito, porque às vezes a gente fala, poxa, mas eu sempre elogiei, eu sempre dei atenção, né? Eu sempre procurei ser amiga. Mas será que a gente estava fazendo da forma com que ele sentia isso, com que ela sentia isso? E é uma questão, voltando ali, né, na questão do nude, eu tô falando de um caso, mas assim, foram vários. Lembro que estourou ali no colégio e estava acontecendo, na verdade, muito disso. Eu lembro que comentava na televisão, foi matéria dos jornais, isso daí, muita gente comentando, né, sobre essas questões, como foi. E assim, é complicado porque bateu a foto e mandou para o pai pegou o celular do filho e levou ali no colégio. Só que esse filho já tinha mandado para os amigos dele as fotos. Esses amigos já foram replicando, a gente acaba perdendo o controle da situação. Então, por isso que eu falo da gente ter que ensinar as crianças e educar elas, não com castigo, mas como consequência. Se a gente ensina desde pequenininho a criança a ter noção da consequência das escolhas dela, a gente começa a ensinar ela a pensar antes de agir. Né? Olha, se eu fizer isso, vai ter a consequência. Se a gente só dá castigo e o castigo não está ligado, não tem nada a ver com o que a criança fez de errado, não serve para ela aprender, não serve para ela melhorar, não serve para ela refletir. É apenas como uma punição. Você está descontando uma raiva ali em cima da criança, que não vai servir para nada. Então, quando a gente dá a escolha para a criança desde pequenininho e a gente ensina ela a arcar com as consequências dela, claro, que de acordo com a fase dela, de acordo com a idade dela, né? Sempre dessa forma a gente trabalha. Quando a gente permite isso, a gente ensina a criança a prestar atenção nas consequências, a gente ensina ela a saber que tudo que a gente faz nessa vida tem as consequências, né? E a gente precisa ser responsável por elas. A gente para e a gente pensa antes, a gente reflete essa atitude, o que pode causá-la para frente, não é verdade? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E olha, pode acontecer essas coisas com qualquer família, com qualquer família. E lá no colégio, o colégio era a maioria classe média, mas a gente trabalhava com bolsa de estudo, tinha filantropia também. Então, tinha, né, uma classe um pouquinho mais baixa e também tinha alguns alunos de classe alta. E a gente acompanhava todas as famílias. Isso pode acontecer em todas as casas, né? Como eu falei para vocês, às vezes a gente olha a família, a gente acha, poxa, é tudo tão lindo, tão perfeito, e de repente, bingo, né? Acontece alguma coisinha ali que para a criança não tinha alguma coisa que não estava legal. Por mais que os pais achavam, né, que estava tudo certo, que estava tudo bem, que estavam fazendo o melhor, mas às vezes a gente não para poder ouvir nosso filho, a nossa filha, a gente não para perguntar como foi o dia, o que mais alegrou ela no dia.
a criança, né? O que mais deixou a criança triste naquele dia, o porquê. Quando a gente busca a criança na escola, né, em períodos normais de aula, claro, o que a gente fala para a criança? Como que foi o seu dia, né? Foi tudo bem? Pronto, só isso que a gente pergunta. A gente não pergunta, olha, teve algum colega que teve alguma atitude legal, alguma atitude bonita, né, que você gostou? E por que ele teve essa atitude? Teve alguém que teve uma atitude feia? O que você pode fazer para poder ajudar, para poder melhorar? Né? A gente não faz esse tipo de pergunta ali para a criança, para ela poder dar ferramentas para a gente entender como que ela está lidando com as coisas, para a gente poder corrigir, para a gente falar de sentimentos. A gente não fala de sentimento com os filhos, a gente não explica os sentimentos, né, com os filhos. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho e prestar atenção. E olha, isso não requer mais tempo do que o normal, né? Do que a gente tem com os filhos. Não precisa assim, eu tenho que ter um dia inteiro junto com os meus filhos. Não, é um pouquinho tempo, é o tempo de qualidade que você está ali junto, que você consegue perceber, né? Algumas coisas. Vi, gente, que tem um monte de mamãe que entrou aqui. Bom dia para todas, tá? Não vou dar bom dia para todo mundo uma por uma, mas sintam-se bem acolhidas, bem-vindas e pode estar mandando as mensagens. Eu tô falando aqui, eu tô toda hora olhando. Eu vi aqui no Face que o pessoal também tá dando bom dia para todo mundo. A Laiane concordando aqui no YouTube também. Eu tô cuidando aqui das 3 redes sociais, tá bom? Vendo as mensagens, tô falando aqui o tema também. Então, gente, aqui, ó, o olho tá, quando tá falando, a gente tá tomando conta de tudo aqui, tá bom? Podem interagir, porque você sabe que eu adoro bater esse papo com vocês, eu gosto muito, tá? Outra coisa também que a gente precisa prestar atenção nos nossos filhos é quando a gente vai criticar a criança, né, de algo que ela fez que não está legal. Então, a gente precisa cuidar muito com as palavras que a gente usa, né? Quando a gente surta, quando a gente explode, quando a gente grita, quando a gente coloca a criança para baixo. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que ela se sinta mal, né, com a situação. A gente coloca ela num estado que ela pode acabar nem ela confiando nela, nem ela acreditando nela, ela achando que ela só faz tudo errado, que ela não faz nada direito. Então, como que a gente pode, né, fazer quando a criança comete um erro? Primeiro, a gente tem que ter em mente que todo ser humano erra, todo mundo erra. Nós cometemos erros todo dia, toda hora, não é verdade? A criança, então, ela acabou de chegar no mundo, ela está descobrindo, ela vai cometer erro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudá-la a enxergar, né, que ela teve falha sim, mas que nós confiamos que ela pode melhorar. A gente precisa, né, dar isso daí para a criança. Olha, filho, filha, você errou, né? A mamãe entende, eu também erro, o papai também erra, mas a gente tem que aprender com os erros. O que você pode aprender com isso agora? Como que você pode melhorar? E eu confio, eu acredito que você pode ser melhor. Claro que às vezes, né, a criança pequenininha não entendem essa linguagem. Quando eu falo assim, não que você precisa necessariamente ter esse discurso com a criança, mas é essa a mensagem que a gente precisa passar para ela, né? E quando a gente fala para a criança, quando a gente passa a ideia para ela, eu confio em você, eu acredito que você pode ser melhor, isso ela pega assim para ela, nossa, minha mãe confia em mim, meu pai confia em mim, eu posso ser melhor. Então, a gente empodera eles, a gente faz eles acreditar que eles podem melhorar. Isso é muito mais construtivo do que você apontar e falar, você não sabe fazer nada direito, você só faz bagunça, eu não sei mais o que fazer com você, eu não aguento mais. Essas são palavras que não vão contribuir em nada. E aí o que acontece? A gente usa essas palavras com a criança, a gente fala, ela não se sente que é capaz, ela não se sente motivada, aí vem o perigo do tema lá na frente, né? Aí quando a criança é maior, quando ela começa a ter amizades, ela vai encontrar quem? As falsas amizades, né? Que começa a falar coisas que ela quer ouvir, começa a falar, olha, né, vai aqui, né, isso aqui você vai se dar bem, vamos fazer isso, você é capaz de fazer assim. E aí ela fala, nossa, achei alguém que confia em mim, achei alguém que me entende, achei alguém que fala o que eu quero ouvir. E daí o que acontece? Ela às vezes acaba indo para o mau caminho, às vezes acaba se influenciando com gente que não deve, acaba indo para um caminho errado, né? Mas por quê? Porque às vezes no dia a dia a gente não soube lidar, a gente não soube mostrar para a criança, sim, que ela teve um erro, mas que a gente confia que ela é capaz de corrigir os erros dela, que aqui ela é amada, que a gente está junto para poder se ajudar.
Então, gente, é muito importante o tema, sabe, que eu trouxe hoje aqui para a gente poder abrir os olhos lá para frente, para o futuro. Quando é criança, tudo bem, a gente briga, a gente xinga, a gente fala alguma coisa, no outro dia a criança está aqui do lado, ela é pequena, ela está sobre a nossa guarda, sobre a nossa proteção, mas no dia a dia isso, né, ela vai acumulando, aí de repente chegam pessoas lá na frente, né, que percebem essa fraqueza da criança, percebe o ponto fraco, e aí começa, né, querer desviar, levar ela por outro caminho. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção na forma que a gente vai criticar a criança, na forma que a gente vai corrigir a criança. E vou falar de novo. Gente, se vocês pararem, se fizer uma enquete aqui com as mães, né, com tudo que eu já ouvi, as crianças dão trabalho, entre aspas. Às vezes a gente pensa que a nossa criança é terrível, que a criança não para, que a criança é desobediente. Gente, a natureza não fez crianças erradas. A natureza não se enganou de fazer crianças terríveis. Nós é que às vezes não entendemos o que ela está querendo passar, o porquê que ela está agindo assim. Quando a gente entende o porquê do motivo, quando a gente entende o que está se passando e a gente sabe a forma certa de lidar com ela, os problemas diminuem rapidinho, né? Então a gente precisa sim prestar atenção nas nossas crianças, porque quando elas são crianças pequenas, tá muito fácil da gente corrigir, contornar as coisas e protegê-las do perigo do futuro, né? Tô dando uma olhadinha aqui, eu tô vendo que tem vários comentários, deixa eu começar a responder um pouquinho para não ter perigo, né, de cair depois. A Andréia Moreira, bom dia. Aqui em casa minha filha é bem aberta comigo, ela tem 9 anos, ela me conta tudo. E assim ela acorda, ela diz, mamãe, dormi bem. Se ela está triste ou feliz, ela diz o motivo. Sempre conversamos. Olha que delícia. Parabéns, viu, Andréia? A Fernanda, verdade. Eu fui fazer nosso devocional, mas já era tarde. Ela deveria estar cansada. Então fui ler a Bíblia e ela não tinha intenção. Então eu falei para ela que ela ligava para tudo e para a palavra ela não ligava. Ela chorou muito, disse que ligava sim, eu percebi que disse uma grande besteira, eu pedi perdão a ela e disse que a culpa era minha mesmo, devido até ao horário. Ela disse que me perdoava e me abraçou. Mas fiquei angustiada com medo dela ficar pensando nisso. Não fica angustiada. A criança é o serzinho mais generoso do universo que tem para entender a gente, para perdoar, tá? Criança é diferente da gente, que a criança apronta alguma arte, a gente briga com ela, daqui a pouco a gente relembra a arte que ela fez, daqui a pouco a gente relembra de novo, a gente fica relembrando. Criança não. A criança é extremamente genuína, tá? Quando ela perdoa. Você pode dar uma bronca lascada nelas, daqui a pouco você fala, filho, filha, perdoa a mamãe errou, eles vão te dar um abraço gostoso, vão perdoar e para eles tá tudo certinho, tá? Então não fica angustiada, não tem problema, tá tudo certinho, tá bom? Vamos continuar aqui. Outra coisa também, gente, que é importante, né, a gente conversar, até o fato também da criança, da gente respeitar as escolhas, né, da criança. Às vezes a gente coloca tanta expectativa em cima da criança, tanta expectativa em cima do filho, e a gente quer que eles correspondam, tudo é nossa expectativa, tudo que a gente pensou, tudo que a gente imaginou. Isso vai desde uma simples atividade de escola, até uma atividade de pintura. Né? Essa criança às vezes está pintando um bonequinho ali, pinta a pele de, sei lá, de azul. E a gente fala, por que você pintou de azul? Por que essa cor? Por que você não pintou dessa cor, né? Você já viu pessoas azuis, a não ser os Smurfs, né? Você poderia ter pintado, aí você mostra uma paleta de cores que ela poderia ter usado, né? Que são os vários tons de pele da nossa mistura aí, das raças que tem. E a gente daí fica às vezes assim, poxa, por que pintou de azul? E a gente critica, a gente não acolhe a escolha da criança. Então a gente precisa respeitar a escolha das crianças, não é verdade? O que ela escolheu, às vezes para sair, ela pega uma roupa lá que não era o que você queria. Mas se está adequado, se está tudo bem, né? Se não é nenhuma roupa de festa para ir no mercado, que problema tem? Por que não respeitar? Quando a gente respeita as escolhas, a gente diz para a criança, olha, eu entendo as suas escolhas, eu respeito as suas escolhas, eu te entendo que você é um indivíduo, que você tem a tua autonomia. Isso também a gente dá um empoderamento para a criança. Então, vamos prestar atenção. Quando a gente precisa realmente intervir nas escolhas, vamos intervir, mas sempre questionando a criança, entendendo por que
que teve essas escolhas, o que teve por trás, mostrar que você não pode ser melhor, né? Não impondo a nossa vontade. Então a gente precisa saber, né? Entender as escolhas, a gente precisa respeitar as escolhas, né? Das crianças, tá? Tô vendo que vocês estão respondendo aqui, que bom. Então, quando tá tudo certinho, não tem nenhuma dúvida, eu vou continuando aqui. E por falar em respeitar as escolhas, também é importante a gente pensar num outro ponto aqui, que é importante a gente estar atento, né? Quando às vezes a gente já chega julgando a criança por um comportamento que ela teve, né? A gente já chega e fala, não acredito que você fez isso de novo, você não aprende mesmo, e daí a gente briga. Por que antes a gente não questiona? Por que você fez isso? Às vezes a gente vai até entender e vai observar que por trás de um mau comportamento pode ser que teve até uma boa intenção. E aí, se teve realmente uma boa intenção, mas o plano deu errado, o que a gente faz? A gente conversa, a gente mostra que poderia ter sido diferente, a gente mostra para a criança que a forma que ela escolheu não foi a forma mais adequada, que ela poderia ter escolhido de forma diferente, não é verdade? Então a gente precisa prestar atenção, entender o porquê disso daí. E teve uma vez aqui em casa, né, que eu entrei na cozinha e estava espalhado ali pelo chão, tinha caído o pote de açúcar, caiu na bancada, caiu no chão, tudo. E aí chamei, né, minha filha, falei, filha, o que aconteceu aqui? Dela, mamãe, você estava trabalhando, não quis te incomodar, eu subi na cadeira, quis pegar o pacote de bolacha e acabei derrubando o pote de açúcar. Então, olha, foi uma arte, mas por trás da arte teve a boa intenção dela, ela não quis me atrapalhar, ela acreditou que ela podia fazer sozinha, então ela puxou o banquinho, ela subiu, só que aconteceu um acidente, e é onde eu falo, quem nunca quebrou nada, né? Então conversei com ela, falei que era perigoso, ela podia ter chamado a tia que trabalha aqui em casa com a gente para poder ter ajudado, para poder ter cuidado, né? Para ela poder ter feito pego, elogiei a iniciativa dela, com certeza, né? Mas daí depois que eu falei, agora você ajuda então a mamãe a limpar, a mamãe vai juntar os cacos para você não se cortar, mas a gente precisa limpar a bagunça. E foi, né? Então não foi só chegar e uma bronca pela arte em si. A gente precisa ver o que teve por trás, o que aconteceu por trás disso. E aí é onde a gente entende a criança, a gente conversa, a gente melhora, a gente ensina, né? E aí a gente começa a não fazer com que ela se sinta mal, mas a gente começa a mostrar para ela que a gente sempre pode melhorar, não é verdade? André, tenho problemas nesse sentido de escolha. Aqui onde moramos está muito frio para mim. Não está tão frio, mas para minha filha acredito que esteja, porque eu colocaria nela um moletom, um tênis, mas ela quis jeans e bota. E eu falo, não está tão frio. Aí ela fica brava e diz que não gosto de nada que ela escolhe por usar. Isso sempre acontece aqui em casa, Lisa. Não, daí já é a Fernanda. Então, deixa eu parar aqui na Andréia. Andréia, então vamos lá. E qual que é o problema dela escolher essas roupas? Não tem problema nenhum. Deixa, né, ela... Às vezes, a criança vai escolher uma roupa, daqui a pouco ela não vai se sentir confortável, daí ela vai aprender que ela fez uma escolha errada, ela vai lá e troca. Às vezes, ela escolhe uma roupa que ela acha, né, que tá calor, daí ela começa a sentir frio, ela volta e troca de roupa. Então não tem problema nenhum, tá? Pode deixar ela fazer as escolhas dela, não tem problema, não precisa ficar falando tá frio, tá calor. Confia e deixa. Criança não vai ficar batendo o queixo de frio e não querer colocar roupa. Quando eles estiverem com frio, eles vão falar, mamãe, tô com frio, né? Ou eles já vão, né, se é maiorzinho, já vão colocar. Então, fica tranquila, relaxa e pode deixar ela experimentar, tá bom? Agora, sim, então, a Fernanda. Isso sempre acontece aqui em casa, Elisa. Ela tá sempre fazendo alguma coisa. Peraí que eu não tô enxergando mais, gente. Ela tá sempre fazendo alguma coisa. Quando vou reclamar, ela diz, eu só queria ajudar, te agradar. E já fala chorando. Ela chora por tudo, tem 7 anos. Então, às vezes ela chora porque ela tem, às vezes, uma personalidade aí mais doce, né? Um temperamento, pode ser. E as crianças que têm esse temperamento, elas não vão gritar, não vão explodir de raiva, elas ficam tristes. Então, é a forma dela expressar o sentimento, tá? Por mais que às vezes irrite alguns pais, a criança que chora por tudo, mas é do temperamento, é dela, tá? Então... E ela fica frustrada, né? Dela tentar agradar, dela tentar ajudar e ver que não está conseguindo. Então, por isso que eu falo, vamos prestar atenção no que tem por trás, né? Vamos olhar
aí para as nossas filhas, para os nossos filhos, para a gente poder entender o que tem por trás disso, tá? Então, quando a gente pergunta, a gente entende o comportamento delas. Outra coisa também, gente, voltando então aqui para o nosso tema, a gente tem que prestar atenção também o que a gente comenta das nossas crianças para as outras pessoas, principalmente quando elas estão perto, né? Senão a gente comenta tanto das artes que os nossos filhos fazem, a gente vai até para querer desabafar e às vezes a gente acaba até passando para os outros uma imagem que eles acabam rotulando a nossa criança, o nosso filho, né? Como indisciplinado, como arteiro, como que só grita. Isso não é legal. As pessoas olhando para o nosso filho com esse olhar, ele não vai conseguir ter o espaço dele, né? Para mostrar que ele pode sim ser uma pessoa diferente, que ele pode sim fazer coisas boas também. Então a gente precisa muito cuidar com a forma, o que a gente passa, né, dos nossos filhos para as outras pessoas. Vamos pensar, né, se essa informação que eu vou trocar com outra pessoa vai me ajudar, se essa pessoa vai poder me ouvir, se essa pessoa vai poder me dar conselhos, ou se eu só vou falar para pôr para fora, para desabafar, e essa pessoa depois vai comentar com o outro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e daqui a pouco tá todo mundo rotulando o meu filho e a minha filha, tá? Então vamos cuidar muito com a forma, com o jeito que a gente comenta dos nossos filhos para os parentes, né, para os amigos, às vezes até na escola também. Claro que a escola está ali para poder ajudar, né? Tem uma equipe multidisciplinar, pedagogo, psicopedagogo, às vezes tem psicólogo, essas pessoas sim. Mas se for só para falar, ah, professora, você não sabe o que eu passo em casa, ele é assim mesmo, ele é só pronto, eu não aguento mais. Então, o que está contribuindo esse tipo de comentário, não é verdade? Agora, quando você contribui e fala, olha, preciso de uma ajuda, não sei o que fazer, se você puder me ajudar, puder me dar algum conselho, aí tudo bem, né? Mas para as pessoas que provavelmente vão poder te ajudar, não é verdade? Então, vamos cuidar também aí com a forma que a gente fala, né, para as pessoas dos nossos filhos. E cuidar também, tem pais, tem mães que sem intenção usa de chantagem, né, com os filhos. Olha, se você fizer isso, você ganha aquilo. Ah, desse jeito você nunca vai ganhar nada, né? Olha, não vai ter festa de aniversário. Olha, Papai Noel não vai trazer presente para você se você não se comportar assim. E aí depois, passa o Natal, o que você vai fazer? Ou você já vai falar, né, no coelhinho da Páscoa. Então, vamos parar de fazer chantagem com os nossos filhos. A gente tem que ensinar eles a se autocorrigir, né, por eles próprios. Eles, quando a gente dá, como eu falei, a liberdade deles experimentarem as consequências deles, das escolhas deles, então a gente ajuda a fazer com que eles aprendam a lidar com as situações, aprendam a ser responsáveis pelas suas escolhas. E, como eu falei, toda escolha vai ter a sua consequência. Deixa a criança escolher a roupa dela que ela vai passar calor, não tem problema. Tá frio e a criança vai colocar uma roupa de calor, ela não vai morrer por causa disso. Ah, talvez vai pegar um resfriadinho de leve, eu não sei, porque se ela ficar com frio, ela vai lá, ela vai colocar a roupa. Então, a gente tem que respeitar a criança fazer as escolhas. Claro, respeitar se ela não for se prejudicar, né? Senão vai colocar em risco a vida dela. Por exemplo, tá chovendo lá fora e a criança quer sair de regatinha, de short, quer ficar na chuva. Se estiver frio, a gente não vai deixar isso, com muita responsabilidade. Mas nessa época de pandemia, tá dentro de casa, não tem problema nenhum, né? Deixa ela. Outro dia minha filha tava com shortinho e uma regata, tava frio. Ela pôs shortinho, regata, não deu 5 minutos. Ai, mãe, eu escolhi essa roupa, mas tá frio, né? Acho melhor eu trocar de roupa. Troca, filha. E até uma distração para eles, ir lá, trocar de roupa, escolher, voltar. Então, a gente precisa dar essa liberdade para as crianças, tá? E cuidado com as chantagens, tá bom? Não é certo a gente ficar usando de chantagem, ficar usando aniversário, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, ficar ameaçando de que vai ganhar presente, de que não vai ganhar presente, tá bom? Deixa eu ver aqui a Paola. Lisa, minha mãe faz muito isso com meu filho de 12 anos, fica criticando ele na frente dos outros. Ele fica louco, grita, se irrita, chora, fica triste. O que posso falar para minha mãe para que ela não faça? Olha, pelo seu filho, precisa mesmo conversar com ela, tá? E às vezes é que eu falo assim, esses comentários que eu tô falando aqui são coisas que às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente se coloca no lugar da criança, as coisas fazem sentido pra gente, não é verdade? Às vezes a gente comenta uma coisa que a gente costuma fazer e a gente não vê maldade nisso. Mas quando a gente inverte, quando a gente exerce a empatia, colocar no lugar do outro,
aí a gente percebe sim que realmente a questão ela é séria, a gente tem que tomar cuidado. E os nossos filhos, eles são nossos filhos porque nós precisamos cuidar deles, né? Eles são pequenos, eles são menores, então eu que sou responsável para poder cuidar, eu que tenho que proteger. E se você vê isso, imagina o sofrimento dele, imagina alguém ficar te criticando, falando de você na frente dos outros, não é verdade? Então é ruim sim. Então, como mãe, como protetora, como cuidadora, precisa conversar com ela. Agora, a gente não pode esquecer que os avós têm carinho enorme pelos netos, enorme, né? Não só avó, mas os avós falam que amam até mais que os filhos. É um amor diferente, né? Aí, e às vezes não percebe que faz por mal, então tem que ter um cuidado, sim, para a gente poder conversar. E eu gosto sempre de começar uma conversa nesse sentido, sempre começando por se colocar no lugar do outro, sempre pela empatia, né? Olha, mãe, eu entendo muito que você tem muito amor, né, pelo meu filho, pelo nome dele, eu sei o carinho que você tem. Às vezes, mãe, a gente faz coisas que a gente não percebe, mas eu preciso te falar, tem uma coisa que está incomodando muito ele, eu preciso muito da sua ajuda, né, porque isso está incomodando ele, está prejudicando. Posso contar, mãe, com o seu apoio para que isso não aconteça? Então, muita calma, né, com muita tranquilidade, entendendo que, não criticando que ela está fazendo coisa errada, que às vezes sem pensar, né, que você entende que ela ama, e aí você conversa. Eu tenho certeza que ela vai te acolher, tá? E ela vai entender e vai procurar melhorar com certeza, tá? Porque a gente nem se dá conta do que a gente faz, tá bom? E daí depois você me conta como foi a conversa, tá? E espero que melhore, que ele possa ficar bem aí, tá bom? Ela não faz isso por mal, eu sei, mas ela é muito difícil, não escuta ninguém. Acha que está sempre certa, mas quando acontecer novamente, vou conversar. Olha, eu acho que não é, não sei, aí você vai ver o melhor momento, né? Eu prefiro, às vezes, conversar sem dar o motivo para acontecer. Uma conversa assim bem boa, tranquila, porque às vezes a pessoa vai lidar como uma questão de crítica, né? Você está criticando o comportamento dela. Se você chegar no momento, mãe, preciso falar com você, olha, meu filho, né, ele conversou comigo, tá chateado porque acontece isso, assim, eu preciso da tua ajuda, né, pelo bem dele. Tem pessoas que são difíceis, tem pessoas, agora não é o que você vai falar, é que eu tô falando para você. A gente sabe que tem pessoas de temperamento mais forte ali, né? Que é mais difícil de entender que está errado, é mais difícil de entender que precisa melhorar, mas depois que você falar, com certeza ela vai refletir nas palavras, com certeza, tá? Às vezes a pessoa tem uma casca assim mais rígida, mas é do temperamento dela, não é de maldade, é do temperamento. Por dentro, essas pessoas têm um coração maravilhoso, mas elas se mostram ali como aquela fortaleza, né? Aquela pessoa que está sempre certa, que sabe o que fala, que tem esse temperamento difícil aí, mas vai conversando ali com jeitinho, tá bom? Pelo teu filho, tá? Vale muito a pena sim, com certeza, tá bom? Imagina, que isso, eu que agradeço, né, por você ter vindo aqui com a gente, tá? E tá acompanhando, tá gostando e dar esse retorno importante aí, tá bom? E por último, gente, para encerrar, o que a gente precisa tomar cuidado com os nossos filhos são as cobranças que a gente coloca em cima deles, né? Essa cobrança de que tem que ser tudo certo, essa cobrança de que tem que ser perfeito, essa cobrança de que, né, tem que ser o melhor filho do mundo, tem que ser o melhor aluno, que tem que tirar nota 10, que tem que ser. A gente precisa cuidar muito com as cobranças. E a gente vai cobrando, sim, a gente tem que explorar dos nossos filhos o potencial que eles têm, mas a gente vai colocando metas, né, baixinhas, metas alcançáveis, metas atingíveis, que eles possam ir mostrando cada vez mais que eles estão aprendendo, que eles estão conseguindo, que eles estão se desenvolvendo. Então vamos respeitar, senão a gente acaba sufocando muito eles com cobrança, tem que ser, tem que fazer, né? Então as coisas podem ser mais suaves, podem ser mais tranquilas e com resultados muito surpreendentes. Então, cuidado. Essas dicas que eu trouxe aqui para a gente poder refletir, para a gente poder parar e para a gente poder pensar, é para quê? É para a gente poder acolher o nosso filho, para a gente poder trazer eles para mais perto. Tem muitos pais, mães que falam, olha, tenho muito medo de perder o meu filho para o mundo, de perder a minha filha para o mundo, e meu sonho é de ser amiga deles. E eu entendo essa questão de amiga como sendo esse pai, como sendo essa mãe,
né, que sabe conduzir, que sabe que está ali para poder pegar o filho pela mão, para poder estar com ele junto, para mostrar eu te entendo, né? Você consegue, para a gente poder dar esse apoio. Você pode ser melhor, eu vou te ajudar. É isso que eu entendo, né? Ser amiga, não assim, ser amiga de ser amiguinho, de ver filme junto, de contar fofoquinhas junto, não é esse o sentido não, isso daí não vai ajudar nada, isso daí só atrapalha, né? E aí a gente cai na permissividade, tem pais, tem mães que confundem a amizade com a permissividade, não é isso. A gente tem que ser figuras autoritárias, sim, figuras de autoridade, sim, não ser autoritário, figuras de autoridade, sim, mostrar que a gente entende o que é melhor, que a gente está ali para poder conduzir, mas que sou eu que vou ajudar você a ser o melhor que você possa ser. É eu que vou te ajudar, né? Então a criança precisa entender, precisa ter essa confiança. Só assim ela vai poder saber que o melhor lugar para ela estar é no lar. A melhor companhia são os pais. Quando as pessoas virem oferecendo coisa lá para fora, chamando ela para fazer coisas que não deve lá fora, ela vai saber dizer não, ela vai saber olhar o que é certo e o que é errado, ela não vai ter vergonha, não vai ter medo de expor a opinião dela, né, sobre o que acontece. Quando a gente trabalha muito tudo isso com a criança em casa, a gente está trabalhando o que? Inteligência emocional. E aí a gente consegue o que? A obediência dos nossos filhos, né? Porque eles são tão apaixonados pela gente, eles admiram tanto a gente, que eles não querem magoar a gente, né? Os filhos que obedecem a gente por prazer, que eu falo lá no curso que é o terceiro estágio da obediência, quando a criança atinge o terceiro grau da obediência, ela é capaz de deixar fazer qualquer coisa que ela ama fazer, porque ela vai ter muito mais prazer em te deixar feliz do que fazer o que ela queria fazer. É aí que a gente conquista a obediência plena, a obediência saudável, né? Não aquela obediência imposta, aquela obediência autoritária, que a gente briga, que a gente tem que bater, que a gente tem que pôr de castigo para a criança ouvir. Não, é uma obediência gostosa. A criança sabe que você quer o melhor dela, ela sabe que você escolhe o melhor para ela. Então ela é capaz de largar tudo, né, o que ela está fazendo para ela poder atender um pedido seu. Então isso sim é o que é mais gratificante, né? Quando a gente conquista, a gente passa pelo processo 1 da obediência, o processo 2 e aí chega nesse nível aí. Isso daí não tem preço, né? Pra gente quando a gente conquista. Gente, deixa eu ver aqui, tem um monte de mensagens, deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu ver por onde eu começo. Vou ver aqui pelo Insta, vou ler as mensagens pra gente poder encerrar, tá? Por o ócio eu já não tô enxergando aqui. Letra no Insta é muito pequenininho. A Joicinha, estou adorando, muito obrigado pelas dicas, tem colocado muito em prática. Ai, que delícia, parabéns, viu? A Andréia, Elisa, alguns dias atrás eu chamei minha filha de lerda. Aí ontem ela fez uma atividade bem rápida, olhou pra mim e disse, viu mãe, não sou tão lerda assim. Eu fiquei muito chateada, às vezes a gente fala sem pensar, não é verdade? Mas ó, aí vem o sinal pra gente poder, né, pensar um pouquinho na próxima vez ali, de falar com as crianças. A Sami, é verdade, temos que cuidar das cobranças. Sou professora numa universidade federal, vejo que a nossa juventude está muito doente, não é verdade, Sami? São muitos cobrados, desenvolvem ansiedades quando falo sobre uma avaliação. E isso é que eu falo, quando a gente trabalha, né, com essa forma diferente, essa disciplina positiva e com as crianças, a gente acaba ensinando para eles a inteligência emocional, né? A gente ensina eles a lidar com os sentimentos, lidar com as emoções. Então vão ser, com certeza, adolescentes, jovens, adultos muito menos ansiosos, muito menos depressivos, vão saber lidar com as emoções, por isso que é importante a gente falar dos sentimentos com as crianças, explicar o que acontece, né? Olha, estou ansioso com a prova que vai ter, crianças pequenas, o que a gente precisa fazer para ir bem na prova? Estudar, se a gente estudar, se a gente dominar o conteúdo, a gente tem chance de ir bem, então vamos estudar para a gente, né, se sentir mais seguro, e assim a gente vai trabalhando com as crianças, não é verdade? Então, perfeita colocação, concordo 100% aí. A minha colega de profissão, a Sami, ficam tristes quando tiram nota abaixo de 9. Acredito que ela quer pela cobrança de perfeição na infância, com certeza, né? E olha, quantas famílias eu via cobrando os filhos, né? Às vezes o filho tirava 9,5, 9,8 e os pais brigavam, não davam parabéns e falavam assim,
Quem tira 9, tira 10. Quem tira 9,5, tira 10. 9,8 não é 10, é 9,8, né? Então, poxa, olha só a conquista, né? Por que não dar os parabéns para a criança pela conquista? E aí sim, vamos colocar uma meta para a gente conseguir esforçar um pouquinho mais? O que você pode fazer para atingir lá, né? O que você quer, a tua meta? E mamãe tá junto com você. Vamos tentar? Tentar, né? Não é uma obrigação. A gente vai fazer o possível. E aí depois a gente colhe o resultado, não é verdade? Então, perfeito, muito bom. Deixa eu ver aqui no Face agora. A Carla. Oi, Carla, bom dia. Elaine Araújo. Gustavo tem 5 anos e durante as atividades da escola quer fazer tudo perfeito, se cobra muito. Como lidar com isso? Olha, você coloca ele para fazer a atividade e se ele depois falar que não ficou perfeito, você pergunta, você conversa, por que não ficou perfeito? O que aconteceu? Né? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que tá bom. Sempre a gente vai poder melhorar, né? Sempre a gente vai poder melhorar. Mas a gente precisa sempre pensar assim, ó, vamos procurar ensinar para ele assim. Nessa atividade que a gente vai fazer, a gente vai procurar dar o nosso melhor. E está tudo bem. Dê o nosso melhor, não se cobre tanto. Agora, para a próxima atividade, a gente vê o que pode melhorar, tá? A gente precisa estar ali regulando, porque senão pode ser que a criança, depois lá na frente, ela fica se cobrando muito, né? Ou eu preciso chegar no ponto X, eu preciso chegar no ponto Y, eu preciso ser o melhor, eu preciso conseguir tirar a nota melhor da sala de aula. E quantas crianças não sofrem com isso? Competições que existem ali. Então ela precisa acreditar nela. Você fez o seu melhor? Você deu o melhor de si para poder fazer? Ótimo, filho, parabéns. É isso o que importa, é isso que a gente fala para as crianças. O importante é você se dedicar ao máximo que você pode. Você se dedicou ao máximo e conseguiu esse resultado? Então esse é o melhor resultado, é esse. Agora, você quer atingir resultado melhor? Agora sim, a partir desse, o que a gente pode melhorar? E aí a gente vai em busca saudável, tá? Mas nunca sentindo assim, o que é o perigo é, o que eu faço nunca tá bom, né? E a criança sempre quer melhorar, melhorar, melhorar. Não, ela tem que se contentar com o que ela fez naquele momento. Se contentou, tá satisfeita, fez o melhor de si, a partir de agora ela dá o próximo passo, tá? Para poder melhorar. Gente, então isso aí, vamos já chegando então no finalzinho da live, né? Com esse tema aí que veio pra gente poder parar e pensar um pouquinho, né? No nosso relacionamento com os nossos filhos, abrir os nossos olhos aí para as coisas que podem ser melhor, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, tchau.